Abra sua Bíblia comigo no Salmo capítulo 66. Tá tudo bem, calma. Tô feliz. Só não dormi, mas tudo bem. Tô tranquilo. O último recado, mais um recado meu para vocês. Nesse sábado, você que entregou o seu jejum ontem vai poder se deliciar no melhor hambúrguer de Varginha, tá? Então, nesse sábado já encomenda, porque você ficou 21 dias amarrado. Tá todo mundo feliz que acabou o jejum? Glória a Deus, né? Deus é bom. Salmo 66. Vamos ler. A palavra de Deus diz assim: aclamai a Deus toda a terra. Cantai a glória do seu nome. Dai glória em seu louvor. Dizei a Deus, como as suas obras são grandiosas. Os seus inimigos se submetem a ti pela grandeza do seu poder. Toda a terra te adora e te canta louvores. Eles louvam o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, seus feitos tremendos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Pelo seu poder ele governa para sempre. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se exaltem. Ó povos, bendizei o nosso Deus, e fazei ouvir o som do seu louvor. Aquele que nos preserva a vida e não permite que nossos pés tropecem. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como refina a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, colocaste uma carga pesada sobre os nossos ombros. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos levastes para um lugar de fartura. Entrarei na tua casa com sacrifícios, cumprirei os meus votos, votos que meus lábios pronunciaram e minha boca prometeu quando eu estava angustiado. Oferecerei animais gordos em holocaustos com fumaça de carneiros, e prepararei novilhos com cabritos. Todos vós que temeis a Deus, vinde e ouvi, e eu contarei o que ele tem feito por mim. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu tivesse guardado o meu pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas na verdade, Deus me ouviu. Ele tem atendido à voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor nos sustentou nesses dias, Deus. O Senhor é um Deus que prova os nossos corações, o Senhor é um Deus que sustenta o nosso interior e fortalece o nosso vigor físico. Obrigado porque a nossa comunidade tem se submetido à sua voz. Obrigado, Senhor, porque você tem sido um Deus presente em nosso meio. E nós pedimos nessa manhã que o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor alinhe a nossa expectativa em relação à sua presença, em relação ao seu agir, em relação à sua voz nessa sala. Nós oramos pedindo para que o seu Espírito convença-nos nessa manhã e que nós venhamos corresponder à mensagem do Evangelho com arrependimento, com lágrimas, com amor, com devoção, com paixão por Jesus nessa manhã, Deus. Ajuda-nos nessa manhã para que nós venhamos continuar diante de Ti, Senhor, e receber das Suas delícias, do Seu amor, das Suas afeições, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Gente, nós estamos nesse mês de outubro estudando sobre o livro de Salmos e a exaltação de Deus no livro de Salmos. E esse salmo foi um salmo que eu estava meditando durante esses dias e eu encontrei esse salmo e eu acho que o Senhor quer nos ensinar a respeito de graça, de ações de graças, de louvor,
de reconhecimento e também é um convite para nós. A primeira coisa que a gente vê desse salmo é que ele é um salmo de ação de graças, é um hino majestático. Ele está ali escrito com a intencionalidade de exaltar as magnificências de Deus, exaltar a poderosa mão de Deus sobre o seu povo. Ele não é um salmo de lamento como nós estudamos e lemos nesses 21 dias de devocionais. Quem fez os 21 dias de devocional? Então, aqueles salmos são salmos de penitência. Esse salmo é um hino majestático. É justamente verbalização do poder, da grandeza e dos favores de Deus em relação ao seu povo. É um salmo que é adaptado à liturgia do louvor no templo. O que isso quer dizer? Que quando o sacerdote ou os levitas iriam oferecer sacrifícios a Deus, e principalmente sacrifícios generosos, eles cantavam essa canção enquanto estavam sendo imolados os animais, enquanto o sacerdote e os levitas faziam todo o serviço de sacrifício diante de Deus e da pessoa que estava oferecendo aquelas ofertas. Ele era acompanhado por instrumentos musicais, sacrifícios e cumprimento de votos. Ele é um convite universal. Ele não é somente uma ideiazinha para aquela pessoa que está fazendo um voto, mas ele é uma canção que está convidando todas as pessoas a atribuir ações de graças e louvores a Deus por quem Ele é e pelos seus feitos. Então, é muito legal porque a gente pensa assim, eu não estou marginalizando isso, mas muitas das vezes a gente faz aquela ideia, nós não queremos adorar a Deus pelo que Ele fez. Esse salmo está falando, nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. É um hino que é entoado por alguém que está abastado, ou quando alguém está extremamente abençoado por Deus e ele oferecia sacrifícios diante de Deus. E esses sacrifícios eles eram como um sinal de gratidão ao Senhor, e essa canção era acompanhamento dessa gratidão por Deus ter abençoado e também ter sido fiel com o seu povo. Embora esse salmo fale de ações humanas como sacrifício, e sobre o autor ser abastado, porque lá no versículo 13 fala desse ofertante entrar com muitos sacrifícios dentro do templo do Senhor, o assunto do salmo não é a vida do salmista e nem de quem está ofertando, mas é o Deus que ele serve. Ele fala do favor de Deus quando Israel estava saindo do Egito e da misericórdia de Deus em relação ao socorro de Deus na angústia do exílio. Possivelmente esse salmo foi escrito quando Israel tinha voltado da Babilônia para oferecer sacrifícios diante de Deus ali no tempo de Esdras e Neemias. O autor do salmo, ninguém sabe. Então, alguns dias atrás eu falei que o livro de Salmo tem 5 salmos. Muitas das vezes a gente acha que é só Davi que escreveu os salmos, mas a gente sabe que tem outras pessoas. Salmo 66, ninguém sabe quem escreveu. A única coisa que a gente sabe é que essa pessoa estava cheia de ações de graças e louvores a Deus. Ele reconhece a grandeza de Deus e o favor de Deus, como seus primeiros pais lá no deserto reconheceram no Êxodo 15, quando eles gritam de alegria porque o Senhor abriu o Mar Vermelho. Eles tinham essa consciência, eles estavam rememorando esse momento pós-exílio e na hora do sacrifício eles estavam alegres, porque o mesmo Deus que agiu no passado estava agindo poderosamente com eles naquele momento e até hoje ele continua agindo. Alguns editores que vão trabalhar ali na parte de compilação dos salmos, eles colocam na nota ali, onde a gente leu na semana passada, retrasada, sobre os filhos de Corá, uma coisa muito peculiar. Ele coloca aqui um salmo, ou o salmo, mostrando que o que mais importa aqui não é a autoria e nem a necessidade de reconhecimento de quem está fazendo, de quais são os instrumentos. Ele fala que esse salmo é dirigido ao cântico do povo, por isso que ele fala que é ao regente do coro. Ele está sendo escrito justamente para exaltar a beleza e a grandeza de Deus com os próprios lábios. E a divisão desse salmo eu achei muito legal, porque a gente pode colocar em 3 coisas, em 3 fases esse salmo. A primeira divisão dele é o convite
a toda a terra para louvar ao Senhor. Você vai encontrar isso no versículo 1 e no versículo 2, e no versículo 8 e no versículo 9. Depois ele vai dizer palavras direcionadas à pessoa de Deus. Versículo 3, versículo 4, no versículo 10 até o 15, e no versículo 20, quando ele termina dizendo, bendito seja Deus. E depois a gente vai ver uma última divisão, palavras direcionadas aos homens, para que conheçam a Deus. Isso você vai encontrar no versículo 5 ao 7 e no versículo 16 e 19. E partindo desse entendimento, dessa divisão, eu queria falar com vocês nessa manhã sobre isso. O convite do salmista, o convite de Deus a louvá-lo. No versículo 1 e no versículo 2, o salmista ele vai dizer para que toda a terra aclame a Deus. Para que toda a terra louve o nome de Deus. Existe um convite universal, um convite para todas as pessoas, de todos os povos. Toda a terra é convocada a se apresentar diante da presença de Deus e olhar as maravilhas que Ele fez, as maravilhas que Ele faz e dar-lhe louvor por tudo que Ele faz. Toda a terra. Não são somente os cristãos, não são somente as pessoas do louvor, mas todas as pessoas precisam olhar para a grandeza de Deus e ficarem maravilhados e encher suas bocas de louvor, porque Ele é digno. No hebraico, versículo 1, aparece da seguinte forma, que todos os homens o louvem um hino glorioso. O louvor a Deus não é somente uma canção legal que nós cantamos aqui, levantamos a nossa mão, mas um louvor cheio de energia, cheio de glorificação, porque Deus é glorioso. O júbilo é o tema, e as espantosas obras de Deus inspiram os homens a esse louvor. A alegria, estar espantado porque Deus faz o que Ele faz. Deus é quem Ele é, faz com que os homens tremam diante disso. E não somente tremam, mas encham suas bocas e o louvem com glórias e vivas, com júbilo, porque Ele é Deus. O louvor que a terra é convocada a dar a Deus é de júbilo. Isso significa que é barulho, é de grito, é de alegria, porque Ele é o nosso Deus. Ele é Deus sobre todas as coisas. É a respeito de nós darmos a Deus clamores, falando das suas obras magníficas e prestar-lhe a glória devida ao seu nome, como nós lemos na semana passada no Salmo 29. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, o seu grandioso nome. O louvor a Deus deve ser glorioso porque Deus é glorioso, gente. Porque o nome de Deus é glorificado, porque o nome de Deus é honrado. É honroso para um povo ser convocado a louvar o nome de Deus. Adam Clarke é um teólogo que diz a respeito disso uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim, que os seus atos gloriosos e misericordiosos sejam o assunto dos vossos cânticos. O louvor que toda a terra dá para Deus não é estou sentindo as minhas forças indo embora. O louvor que toda a terra está sendo convocada a Deus a dar é a glória do seu nome. É o quanto Ele é magnificente, gente. No versículo 3 e no versículo 4, ele vai continuar dizendo que as obras de Deus são grandiosas. As obras grandiosas de Deus estão diante dos homens. Os feitos poderosos de Deus constrangem todos os homens à obediência e à lealdade. Israel, quando vê o mar se abrir, quando vê os feitos poderosos, quando nós nos deparamos com as obras de Deus, quando nós nos deparamos com a criação, isso é um convite à obediência e à lealdade, a nós realmente firmarmos a lealdade a esse Deus, porque Ele realmente é Deus. Eles virão, os povos virão voluntariamente, ou talvez relutante, mas no final,
todos reconhecerão a mão poderosa de Deus. Salmo 18, 44 diz assim: quando me ouvem, Deus está falando quando os ímpios ouvem a voz de Deus, logo me obedecem, e os estrangeiros se submetem a mim. Quando eles ouvem a voz do Todo-Poderoso, é impossível que homens não se submetam a esse Deus glorioso. Os povos que não são da aliança reconhecem voluntariamente ou não o poderoso Deus de Jacó. Mesmo que as pessoas tenham dificuldades de atribuir, às vezes, a autoria de Deus, quando elas se deparam com a grandeza de Deus, esses homens eles ficam em xeque. A gente estava voltando agora de madrugada, eu estava meio ouvindo o debate do Inteligência Limitada, do Pirula, de todo mundo que é evolucionista, ateu, contra cristãos, e você vê o ímpeto desses caras tentando falar, não é possível. Você vê a relutância em dizer e atribuição de glória a Deus pelos seus feitos. Não tem problema, Pirula, seja lá quem for. Um dia toda a terra será convocada a dar louvor aos atos grandiosos de Deus. Todos os homens. A providência de Deus também, ela é um motivo de temor e de constrangimento dos homens. A providência de Deus é motivo de toda a terra cantar louvores ao nome de Deus. O nome de Deus deve ser louvado. O fato do nome de Deus ser louvado está intimamente ligado a louvar o seu poder. Deus tem um nome poderoso, gente. Yahweh é o seu nome. E nenhuma outra divindade merece receber louvor. Nenhum outro falso ídolo tem um nome tão poderoso como o nosso Deus. Nenhuma divindade chega perto dos altos louvores que ele vai suscitar dos lábios de todos os homens. Pois os nomes dos falsos deuses não carregam o poder que o nome dele só tem. A providência, o fato de Deus ser Deus, de controlar, de governar todas as coisas, de fazer todas as coisas, é motivo de louvor a todos os homens. O chamado do salmista aqui não é simplesmente para nós ficarmos em silêncio, meditativo diante de Deus, ou ser pensativo, reflexivo a respeito das obras e da pessoa de Deus. É para que nós abramos as nossas bocas e o louvemos, rememorando os seus feitos redentivos em forma de poesia. Todas as pessoas estão sendo convocadas por Deus a dar um cântico de gratidão a Ele. Todas as pessoas estão sendo convocadas nessa sala a dar louvores a Ele pelos seus atos poderosos de ter nos salvado. Gente, salvação é algo poderoso. Salvação não é algo romântico. É Deus santo, sem pecado, fazendo de nós santos, sendo nós pecadores. Esse é o convite ao louvor. E quando nós falamos desse chamado, existe um chamado aos homens a reconhecer o motivo de nós louvarmos ao Senhor. Qual que é o motivo da adoração? A obra de salvação. Deus está nos chamando a cantar sobre o quão Ele é poderoso para salvar pecadores. No versículo 5 ao 7, o salmista vai falar: vinde e vejam as obras de Deus. Vejam os seus feitos tremendos. E ele está falando justamente do feito de Deus ter tirado o seu povo do Egito, de libertar o seu povo do cativeiro do Egito. Há um convite da parte do salmista,
no versículo 6, de nós olharmos para a história do povo da promessa, Israel, que está saindo do Egito com feitos grandiosos. Gente, Deus não mandou uma cartinha de cessar fogo para o faraó e falou, libera meu povo. Deus mandou 10 pragas. 10 pragas que ofenderam os falsos deuses do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou em terra seca. E fechou o Mar Vermelho em cima dos cavaleiros de Faraó. Esse Deus fez coisas grandiosas. E esse salmista está falando, lembre-se do que ele fez lá no Egito, quando tirou o povo de lá. E aí, quando nós olhamos para isso, as obras jamais vistas por qualquer outra divindade, nós vemos a pessoa de Deus realizando. Só que ele não faz a qualquer pessoa. Ele faz ao povo da sua aliança. Ao seu povo. Deus faz coisas improváveis a qualquer ser para que o seu povo seja liberto. Se for necessário Deus ferir os primogênitos, como Deus feriu, Deus feriria e Deus ferirá, para que o seu povo seja liberto. Se Deus precisa ofender os seus pais, se Deus precisa ofender a você mesmo para te salvar, Ele vai fazer porque Ele é Deus. E Ele vai fazer isso porque Ele tem um povo. E o que faz de nós sermos povo de Deus é a sua escolha em nos chamar para sermos geração eleita, sacerdócio real, povo santo de Deus. O convite, vinde e vejam, repetido nas Escrituras por Deus, por Jesus, pelo anjo em Apocalipse, quando João está olhando, e aí ele fala, venha, sobe aqui e veja. Para que, quando nós testemunharmos as obras de Deus, o nosso coração seja cheio de fé no caráter do Deus salvífico. Salmo 65, versículo 5 diz assim, tu nos responde com prodígios de justiça, ó Deus da nossa salvação. Quando se fala de salvação, Deus mostra todos os seus atos poderosos contra a pecaminosidade, inclusive o seu filho no madeiro. O salmista nos faz refletir nessa manhã que os feitos de Deus, o seu povo na libertação do Egito, pode ser feito por nós. E Ele fez. O que parecia ser uma barreira impossível de se cruzar, Deus se tornar homem. Esse homem padecer por todos os pecados, mesmo ele sendo santo, ele fez isso. A vida deles parecia perdida, as nossas vidas pareciam perdidas, assim como o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Mas eles foram salvos por um súbito. O súbito de Deus. Muitos de nós fomos alcançados da mesma maneira pelo Senhor. Todas as coisas nos encurralaram. As pressões da vida, as perdas, as dores, o sentimento de ausência de algo maior dentro de nós, fazia com que nós nos beirássemos a morte eterna. De repente, esse Deus nos pega. Ele nos traz para o seu maravilhoso reino. A salvação é motivo, gente, de todos os povos louvarem o nosso Deus, porque Ele está tratando com o mesmo poder miraculoso de tirar Israel do Egito, tirando a gente do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o Deus que nós devemos louvar. Da mesma maneira que nós não tínhamos mais jeito, Israel também não tinha jeito, mas Deus salvou o seu povo e continua nos salvando. Ele não mudou. Ele não teve empecilhos em olhar para o Mar Vermelho e falar, e agora o que a gente vai fazer, Gabriel, Miguel, todo mundo? Ele não vê empecilho na sua pecaminosidade para te salvar. Ele não vê empecilho na sua história. Ele não vê empecilho nas suas mazelas. Ele
vai te salvar se Ele quiser. Ele é um Deus que nos chama para cantar sobre a obra de salvação. O convite de Deus também para nós nessa manhã não é só mais para falar sobre a obra de salvação, mas sobre nós louvarmos a Deus, sobre a providência em meio ao sofrimento. Uma coisa é fato, é muito bom cantarmos sobre Deus e sobre a salvação. Mas cantar sobre os sofrimentos que Ele nos coloca é ainda mais belo. Quando nós vemos no versículo 8, o salmista está dizendo: bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor. Ele é aquele que preserva a nossa vida e não permite que os nossos pés tropecem. Os povos devem bendizer o nosso Deus, Yahweh, o Deus de Israel que exerce controle e é o Criador e o sustentador de todos os homens em todos os lugares. O Deus de Israel é aquele que preserva a vida do seu povo. Eles podem passar por lugares perigosos, como nós vimos no versículo 12, falando que eles passam pela água e pelo fogo. Mas Deus não os permite que eles sejam extinguidos ou atingidos. Seja no Mar Vermelho ou seja no exílio, Deus sempre foi o protetor do seu povo. No versículo 10 vai dizer assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata. Israel foi abalado por esses testes severos, causados por quem? Pelo próprio Deus. O salmista está falando isso. O Senhor provou o seu povo. E foram testes severos. Mas o seu povo não foi abalado. Os testes severos de Deus para Israel, eles não tinham o intuito de aniquilar Israel. Assim como muitas vezes nós passamos por testes severos da parte de Deus. Esses testes não têm o intuito de nos aniquilar, de destruir a gente, mas purificar a nós mesmos. Tal como a boa prata passa 7 vezes pelo fogo refinador. Se você está passando por luta, eu quero te dizer nessa manhã, não vai ser a primeira e nem a última. Não vai ser a primeira e nem a última. E digo mais, que bom que você está passando por isso. Porque Ele está te refinando, assim como Ele refina a prata. Assim como ele usa o fogo para purificar a prata, Ele usa as tempestades da vida, os medos, a depressão, a ansiedade, as perdas, o luto, para que nós sejamos refinados. Deus submete o seu povo a teste quando eles erram, ou quando Ele quer disciplinar o seu povo, mesmo que eles não tenham cometido nenhum erro. Muitas vezes a gente acha que disciplina tem um conceito só de açoite porque a gente está fazendo algo errado. Mas Deus usa da disciplina não somente para castigar, mas para instruir a gente a caminhar no caminho da verdade. Então não adianta você tentar achar onde você está errado, onde foi que você errou para você não ter um pai. Onde foi que você errou para você ter sido abandonado ou abandonada? Deus simplesmente usa isso para te ensinar, para forjar o seu coração. Ele os apanha. Aqui o salmista ele vai dizer no versículo 11: tu nos deixaste cair na armadilha. Assim como um caçador monta uma armadilha para um animal ser pego, Deus faz com que nós caiamos nas armadilhas. Aquele animal inocente pisou, foi pego. Mas uma coisa que Deus não faz, que o vil caçador faz, é destruir esse animal. Quando nós caímos na sua rede, nas suas armadilhas, nós estamos caindo em armadilhas de amor.
porque ele está usando da disciplina. E Deus só disciplina aquele que ele ama. Se nós estamos entrando em açoites, é porque o Senhor viu em nós um alvo do seu amor. Se nós estamos sofrendo, é porque Deus decidiu intensamente, intencionalmente nos amar. E isso não inibe a realidade de que o sofrimento faz com que a gente não se debata. Porque assim como o animal ele é pego na sua armadilha, ele se bate, ele se agoniza de sofrimento. O salmista não está falando que você não deve sofrer ou pesar ou diminuir o seu sofrimento. Mas se você está sofrendo, é melhor que você sofra na mão do Deus misericordioso. Quando nós falamos de um caçador, as suas redes são fatais e mortíferas. Mas o nosso Deus não destrói aqueles que ele tem como seu povo. Versículo 9 vai dizer assim que ele não permite que os nossos pés tropecem. Por mais que seja dura a nossa realidade de sofrimento, o nosso sofrimento não é destrutivo. É o que Paulo fala, abalados, mas não destruídos. Passando por qualquer tipo de dificuldade, mas alvos da grandeza do amor de Deus. Versículo 11, ele vai dizer assim que ele deixou a gente cair na armadilha e nos colocou uma carga pesada sobre os nossos ombros. Algumas versões vão dizer que Deus depositou aflições sobre os nossos lombos. O salmista aqui faz a menção a um peso excessivo ou um trabalho forçado, como se aquele animal que ara a terra, você coloca um jugo sobre ele, sobre o seu lombo, e aquilo é pesado. É como se Deus amarrasse uma pedra extremamente pesada sobre a nossa lombar. E nós sabemos que a nossa força está mais no nosso ombro do que na nossa lombar. Vide academia, né? A gente sabe que é um peso excessivo e muitas vezes nós sofremos, porque ele está fazendo com que a gente seja esticado. Parece que nós estamos atrasando, parece que nós não temos força suficiente para suportar. Assim como os lavradores, eles faziam com os animais, o salmista no Salmo 129, versículo 3, vai dizer assim: os lavradores araram sobre as minhas costas. Falando justamente sobre esse peso que Deus deposita em nossos lombos. Alguns fardos que nós carregamos, eles são impostos por Deus. Para que a nossa fragilidade, a nossa humanidade venha à tona. Para que a força do nosso braço seja totalmente destruída e inútil diante daquilo que Deus está querendo forjar em nós. Algumas aflições vêm a nós para que nós saibamos que o que nos sustenta não são os nossos ombros largos, gente. O que nos sustenta não são as nossas habilidades. O que nos sustenta é a mão poderosa de Deus. Eu lembro que quando nós recebemos a notícia que o nosso bebê tinha sido perdido, eu liguei para a web, liguei para meus pais, e aí, como que você está? A única coisa que veio à minha mente e à minha boca é essa frase: nós estamos na mão de Deus. Não tenho o que fazer. É um fardo extremamente pesado. Mas nós estamos nas mãos dele. Se ele depositou em nós esse fardo, ele é poderoso para tirar. Eu não aguento, mas ele aguenta. E ele sabe porque ele colocou sobre os meus lombos. Então, qualquer tipo de sofrimento que nós temos não é erro de cálculo da parte de Deus. Versículo 12, eu acho mais incrível ainda, que ele vai dizer assim: fizeste com que os homens
cavalgasse sobre as nossas cabeças. Além de você estar sofrendo, Deus coloca um fardo sobre você e ainda faz com que você seja atropelado. Legal, né? O fato de nós sermos pisados é uma metáfora que o salmista usa aos soldados que, quando olhavam para o exército inimigo vindo à sua frente, eles recuavam de medo e eles tropeçavam e eles eram atropelados pelo povo inimigo. Sabe, as dificuldades da nossa vida que Deus permite é para justamente suscitar a covardia das nossas obras. Deus quer que nós nos tornemos covardes diante dele, porque ele é poderoso, nós não. Deus quer que nós tenhamos medo mesmo. Porque quando nós temos medo, ele pode nos acolher como um pai que acolhe o filho em meio à tempestade. Como um filho que tem pesadelo e corre para o pai, porque o filho tem medo e covardia de enfrentar os bichos papões. Deus é esse Deus que nos acolhe, gente. Então, se você está passando por dificuldades, já levanta a bandeira branca. Se acovarde. Toda a resistência que nós criamos, seja porque nós não tivemos coisas e forjou um coração duro em nós, duro na queda, Deus quer que você seja o primeiro a levar um gancho e você cair na lona. Porque é melhor você cair na lona e ele te socorrer do que você achar que você consegue enfrentar os seus medos. E detalhe, esses medos foram ele mesmo que colocou para nos acovardar. Eu tinha um pastor que ele falava uma coisa quando ele ia pregar, ele falava assim: abaixa a guarda e deixa o Espírito Santo te nocautear hoje. E essa é uma realidade que todo cristão precisa ter. O cristão que anda com a guarda alta, ele sempre vai estar resistindo à poda de Deus. Ele vai sempre estar resistindo àquilo que Deus está voluntariamente colocando contra nós, para que nós estejamos do lado de Deus e não lutando contra o próprio Deus. Deus suscita em nós covardia, e uma covardia que nos faz correr para Deus. Só que esse versículo não termina só com destruição. O versículo 12 diz assim: mas nos levaste a um lugar de fartura. O sofrimento e as dores que carregamos não são destrutivas, mas são forjadoras de um coração que vai amar a Deus. Situações de perda, situações de abandono, situações de ausência, são bons pontos de partida para Deus se revelar a nós. Nessa sala tem pessoas que não tiveram pais ou perderam seus pais. É uma ótima oportunidade para você conhecer Deus Pai. A vida não foi injusta e Deus não foi injusto de você não ter um pai, de você ter tido um péssimo pai. A vida não foi injusta porque alguém te rejeitou. Deus não te rejeitou. Ele poderia nos rejeitar. Homens podem nos rejeitar. Deus poderia e ele não rejeitou. Então, independente dos motivos que nós temos, e eu não quero que isso minimize a sua dor e o seu sofrimento e as suas perdas, mas aí está uma grande dor chamada oportunidade para receber amor de Deus. Faça da sua dor uma porta para você provar do amor de Deus. Se nós tivéssemos bons pais, se nós tivéssemos os melhores namorados, os melhores amores, nós provaríamos do amor de Deus? Esse é o convite de Deus para nós, louvarmos a sua providência. Bendito seja Deus que não fez o que nós queríamos, mas está fazendo a sua vontade para que nós o conheçamos. A dignidade de Deus também é envolvida nesse salmo.
Versículo 13 vai dizer que esse ofertante, essa pessoa, está levando para Deus animais gordos, carneiros, novilhos, todo tipo de animal caríssimo, porque o favor que ele recebeu de Deus é incomparável a qualquer posse que ele tem. O sofrimento que passamos são bons motivos, e essa pessoa que o salmista está falando, que está oferecendo esses sacrifícios a Deus e cumprindo seus votos, ela passou possivelmente pelo exílio da Babilônia. Exílio que, quando nós lemos no livro de 2 Crônicas, mulheres foram estupradas, filhos foram mortos. As coisas mais terríveis aconteceram com o povo de Deus quando eles foram para o exílio. E esse cara, ele está indo diante de Deus, reconhecendo que Deus foi gracioso ainda em não ter destruído o seu povo, em especial ele. Ele está indo com ações de graça diante de Deus, porque Deus poderia ter nos destruído. Nós o abandonamos. Nós o rejeitamos. Nós comemos dos animais impuros, nós que fizemos a nossa mesa, que era a mesa de Adonai, ser mesa de qualquer Deus. Ele poderia nos rejeitar e mesmo assim ele poupou a nossa vida. E está nos chamando a um lugar de fartura, que é voltar para o seu reino de amor. E é por isso que essa pessoa se apresenta diante de Deus, com gratidão, louvores e exaltação a Deus. Sabemos que não temos capacidade alguma de sair das enroscadas, ou muito menos nós conseguimos planejar um escape daquilo que nós estamos envolvidos em relação ao pecado. Muitos de nós nessas salas estamos amarrados em armadilhas mortíferas. E Deus está querendo desamarrar isso hoje. Deus está chamando você, venha ver as minhas obras. Venha, cante para mim as canções que exaltam o meu nome. Deus permite que o cativeiro esteja em nós. Nós passemos por provações para que o coração adorador que existe em nós seja reavivado. E a dignidade de Deus seja centralizada nesse coração que se embebedeu de idolatria e sofreu por isso. Muitos aqui podem estar vivendo a ressaca do vinho do pecado. E o Senhor está chamando, venha, veja, as minhas obras são maiores do que isso. Venha, veja, eu não me importo mais. Eu estou te chamando, venha e louve o meu nome. Se você não quiser agora, um dia você vai louvar. Todos confessarão naquele dia que Jesus é o Senhor. Mesmo aqueles que negam a sua realidade, mesmo aqueles que se opõem ao seu modo de pensar, mesmo aqueles que são anti-Deus. Gente, São Tomé das Letras vai se dobrar diante de Deus. Queira eles agora, queira eles não. Todos irão se curvar diante de Deus. Versículo 14 vai dizer assim que ele vai com votos que meus lábios pronunciaram e a minha boca prometeu quando eu estava angustiado. São as provações e o reconhecimento da mão do Senhor sobre nós, de nós estarmos na mão de Deus, que permite que a gente venha refazer votos de lealdade e fidelidade diante de Deus. E quando nós o cumprimos, nós estamos cheios de alegria, porque a angústia foi embora. O tempo ruim se foi. Sair do sofrimento gera em nós um sentimento de alegria, generosidade e abastança. Porque nós reconhecemos que tudo que nós temos é nada diante de Deus.
mas ele merece esse nada, porque é tudo que nós temos que dar a ele. Mesmo que ele seja dono de todo o ouro, dono de toda a prata, dono de toda a partícula de oxigênio que nós venhamos respirar, nós devemos isso a ele. Porque ele é Deus e ele nos livrou do império das trevas. Quem é muito poupado sabe de onde vem e reconhece a mão poderosa de Deus. É aquela ideia de quem muito é perdoado, muito ama. A generosidade, ela vem de um coração extravagante em adoração e louvor. Isso não é coisa dos movimentos de louvor dos anos 2000. Isso é fruto de um reconhecimento de que nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a ira esmagadora de Deus. Todo o sofrimento que nós passamos é incomparável com a ira de Deus. Mas Ele nos amarrou com suas cordas de amor. Ele nos trouxe para perto. Ele faz com que todo sofrimento seja uma porta para nós sermos abraçados por Ele. E isso deve gerar em nós extravagância em adoração. Extravagância em cânticos a Deus. Alegria contagiante, porque essa pessoa que está indo servir com os seus animais, ele está levando os melhores animais, as melhores coisas. E nessa hora, as pessoas que estão assistindo chegar, aquela coisa toda, eles começam a ficar alegres, porque eles vão conseguir contemplar o favor de Deus sobre essa pessoa que está sendo perdoada. É por isso que quando um pecador se arrepende, existe festa, existe alegria, porque ele ia para o inferno, ele ia para a ira de Deus, agora ele não vai mais, porque ele entendeu que Deus o ama. Nós sabemos que nós não fomos tratados conforme nós merecíamos, gente. Mesmo você talvez se sentindo maltratado por Deus, você merecia coisa muito pior. Eu merecia coisa muito pior. Mesmo com todo o sofrimento passado, nós deveríamos sofrer muito mais. E porque nós não sofremos muito mais, isso é motivo de alegria e júbilo. Esse júbilo faz com que venhamos proclamar a bondade e a misericórdia de Deus em lidar com a gente. E aí a gente vai para o último ponto. A misericórdia de Deus em lidar com nossa pecaminosidade e o aprendizado de abandonar o pecado. Versículo 16, de novo, o salmista vai dizer: vinde, vejam, todo aquele que está sendo alcançado pela graça de Deus, todo aquele que está alcançado pela misericórdia de Deus, todo aquele que foi encontrado por Deus, está sendo impelido, convocado, obrigado. Ah, não, Deus não me obriga a nada. Você está sendo impelido pela bondade e misericórdia de Deus em testemunhar os seus feitos, em falar da sua bondade, em falar da sua misericórdia, em pregar o evangelho. Quem reconhece o tamanho da graça que foi alcançado, sente a necessidade de falar a todas as pessoas possíveis, para que fique visível o quanto esse Deus é misericordioso. Por isso que sexta-feira não é um convite para você estar na praça, é uma convocação aos salvos testemunharem da salvação poderosa de Deus. O salmista, no versículo 16, ele fala sobre a exaltação de Deus estar na ponta da língua. Todas as vezes que clamamos a Deus em súplicas, devemos também estar preparados para a exaltação, pois todas as orações de súplicas são ouvidas por esse Deus. Existe uma certeza que todo cristão precisa ter: Deus ouve o nosso clamor.
E o versículo 18, o salmista vai dizer assim: se eu tivesse guardado o pecado, se eu tivesse me fechado. O pecado, gente, é aquilo que impede que os fluxos de louvor sejam fechados em nós. O pecado é aquilo que faz com que as nossas bocas se fechem em relação a louvar e bendizer a beleza de Deus. Talvez porque nós não nos sentimos preparados, aptos, puros, não importa. O salmista está nos ensinando que se nós guardarmos os nossos pecados, nós não somos aptos a louvar a Deus. Não porque Deus rejeita o nosso louvor, é porque existe um entrave que trava a nossa boca de reconhecer a grandeza de Deus. E é por isso que abandonar o pecado é algo que ele nos ensina. Existe o convite de abandono ao pecado para que nós sejamos ouvidos por Deus. O pecado escondido, domesticado, reprimido, escondido, é o que não permite que venhamos provar do amor de Deus. Porque nós estamos constantemente tentando escondê-lo daquele que tudo vê. Você e eu, quando nós escondemos os nossos pecados, nós estamos constantemente tentando fazer uma fachada, cobrir com lona os destroços que nós estamos fazendo e destruindo a nós mesmos. Mas eu tenho que te dizer, você pode querer cobrir com lona, você pode querer cobrir da melhor forma, estética, moral que você queira fazer. Deus vê e te chama nessa manhã. Solta isso, cara. Solta isso. Porque quando você solta, o registro dos louvores ele é aberto. O reconhecimento da misericórdia e da grandeza de Deus é estralado em nós. E agora nós podemos provar, não somente de cânticos decorados, mas do que esses cânticos estão sendo entoados. A bondade e a misericórdia de Deus. Abandonar o pecado, expurgar o pecado, é o caminho para receber graça de Deus. Abrir mão do pecado vai fazer com que nós venhamos reconhecer o amor de Deus próximo de nós. E eu quero finalizar nessa manhã. E eu quero dizer uma coisa. Seja intencional em corresponder a essa palavra nessa manhã. Seja talvez chamando a Deus para te socorrer no seu sofrimento. Seja talvez louvando e exaltando o nome de Deus. Seja confessando os seus pecados. Deus nos convida. Ó terra, aclamai o nome de Deus. Esse salmo ele é cheio de ações práticas que nós lemos. Ele fala para nós, venha ver. Venha ver. Ver o quê? Contemple as obras de Deus. Tudo que Deus fez. Tudo que Deus faz. Seja na sustentação de todas as coisas. Seja nos favores minuciosos que eu e você recebemos da parte de Deus. Talvez um bombom que você recebeu hoje, depois de 21 dias de jejum. Isso é graça que nós podemos contemplar, obra-prima da mão de Deus e nos mimar. Contemple a obra salvífica desse Deus. Como assim? Você, eu, qualquer um nessa sala, o Adam não tem a capacidade de se salvar. A obra salvífica de Deus veio até nós, nos alcançou, nos fez povo de Deus. Gente, isso é belo demais. Quem poderia fazer isso de nós? Quem? Ele fez. Venha e veja, vê o quê? O sofrimento. O salmista não está ignorando de você ver o sofrimento. Pelo contrário,
Ele te dá um prisma novo sobre sofrimento. Não é sobre você, não é sobre as suas habilidades. Deus quer fazer com que as suas habilidades morram para que Deus viva em você. Sabe aquela fala de Jesus, quem perde a vida, ganha a vida? Está na hora de nós começarmos a repensar se nós estamos preocupados demais em achar a vida que Cristo faz com que nós perdamos. E se você ainda tem muita vida sua, perca ela hoje e olhe para isso como uma porta de abertura para provar do favor e da bondade de Deus. O sofrimento não é algo destrutivo. Contemple a obra de Cristo em nosso favor. Venha e veja a obra de Cristo. Que obra é essa? Você era órfão, agora você tem um pai em Deus. Você era sozinho, agora você tem uma família. Você não era nada, agora você é povo de Deus. Cristo fez isso por nós, irmãos. Cristo fez com que nós nos assentássemos com Ele nas regiões celestiais. Sabe aquele demônio que você tinha medo, que você lutava? Então, Cristo fez, com a sua obra salvífica, se assentar com Ele nas regiões celestiais. Todo o poder das trevas está limitado a Cristo, e por causa de Cristo nós podemos provar de autoridade sobre eles. Todo medo que você tinha de qualquer coisa, a obra de Cristo é suficiente para fazer você capacitado a não ser cativo disso. Cativo de sofrimento, cativo de perdas, cativo da dor. Cristo foi esmagado, sofreu toda a dor para que nós provássemos das delícias de Deus. Existe um convite, venha ver, contemple a destra de Deus, existe delícias perpétuas. A pessoa de Cristo é aonde nós nos deliciamos, gente. O segundo convite do salmista, nós vimos, venha e veja. O segundo é louvem ao Senhor. A congregação de Deus é conclamada, a igreja de Magodei, todos os povos, você que talvez faz parte de outra igreja, eu e você, nós somos convocados a declarar as obras de Deus consigo mesmo. Reconhecendo a mão poderosa de Deus sobre todas as coisas, sobre nós. A congregação de Deus está sendo impelida, conclamada, a proclamar a todos quem é o seu Deus. A nossa reunião nessa manhã não é sobre homens. É sobre o Deus Todo-Poderoso de Jacó, aquele que livrou os homens da morte, aquele que abriu o mar, aquele que faz com que as muralhas sejam afundadas, aquele que faz com que mortos ressuscitem. Esse é o Deus que nós confessamos, e isso deve gerar louvores. Louvores a respeito da grandeza de Deus, da magnificência de Deus. E o último convite do salmista a nós essa manhã é: prove da misericórdia. Prove da misericórdia. Como assim? Só a prova da misericórdia reconhece, só quem prova da misericórdia reconhece e abandona o seu pecado. Quem não está acessando a misericórdia de Deus continuará em pecado. E ele está falando, venha, venha, venha e prove das bondades de Deus. Provai e vejam que o Senhor é bom. Provérbios 28, versículo 1 diz assim: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcança o carro, a misericórdia. Deus está chamando a gente a provar das misericórdias, e o caminho disso hoje é arrependimento, confissão e abandono de pecado. Arrependimento, coração quebrantado e contrito é recebido por Deus. Deus jamais rejeita. Fique de pé no seu lugar.
Deus está aqui. Homens vão, homens vêm, homens não existirão na nossa história, mas Deus existe em nossa história. Deus promove as nossas histórias. Deus é o autor das nossas histórias. Existe um convite para nós essa manhã. Vinde e louvemos a Deus, o nosso Senhor. Vinde e louvemos o Senhor. Contemplem a beleza de Deus. Contemplem os seus feitos. A sua misericórdia dura para sempre. O sofrimento não, mas a misericórdia dura para sempre. E essas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Hoje pela manhã você acordou porque as misericórdias têm um despertador mais cedo do que o seu, querido. Deus é bom. Deus é bom. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se você quer provar delas nessa manhã, abandone o pecado. Arrependa-se dele. E abra sua boca e louve ao Senhor. Louve os atos poderosos de Deus. Porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Se você talvez quer tomar uma atitude de abandono de pecado, se você quer provar do amor de Deus nessa manhã, sai do seu lugar, vamos orar juntos aqui. Vamos provar da bondade e da misericórdia de Deus que flui nesse lugar. Corresponda em amor. Existe um convite de Deus. Vem e veja. Vem e veja. Veja aqui. Ele mesmo. O Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Aquele que apaga todas as transgressões de nós mesmos. Vinde e louvemos ao Senhor, a rocha da nossa salvação, aquele que nos redime, aquele que nos faz pacificados com Deus. Levante sua voz, levante louvores ao Senhor. Corresponda a Ele, Ele está chamando a congregação, Ele está chamando todos os homens, está chamando as crianças, os velhos. Louve ao Senhor, louve a misericórdia do nosso Deus. Ele é compassivo e tardio em irar-se. Ele não nos trata conforme as nossas pecaminosidades.